Queridos irmãos e irmãs aqui no santuário, você que nos acompanha aí da sua casa, diga para quem está ao seu lado, se você está sozinho, repita para si mesmo: não tenha inveja dos maus. Diga isso aí. Não tem inveja. Isso está em Provérbios, capítulo 24, versículo 1. É um versículo que deveria estar marcado na nossa Bíblia, porque nós estamos nos tempos complicados, onde as pessoas têm imitado aquelas que deveriam evitar, e ao invés de procurar uma vida de conversão, elas estão entrando em caminhos de perversão. Então a palavra do Senhor nos diz, no capítulo 24 de Provérbios, versículo 1, não invejes os maus, nem desejes estar com eles. E na Bíblia, o que significa mal? O mal aqui não é aquele que fica fazendo só maldade, não. Na tradução de Provérbios, o mal é aquele que busca ser feliz longe de Deus. É aquele que encontra o seu prazer nas coisas da terra e não tem tempo, e não lembram, e não olham para as coisas do alto. Com certeza a pregação de hoje ajudará muitos em casa e muitos aqui a compreender a prosperidade de algumas pessoas que não têm fé. Se no tempo que foi escrito o Saltério, agora eu já estou no Salmo 72, e isso já era gritante para a sociedade, imagina hoje, milênios de anos depois, onde algumas pessoas podem questionar a Deus. E questionam a Deus porque já chegou muito a mim. Questionamentos do tipo: eu rezo, eu estou tentando levar minha vida a sério, eu não passo a perna em ninguém, eu tento ter um contato com Deus, mas a minha vida não está fácil, minha vida está difícil, as coisas não estão dando certo para mim. Mas eu olho algumas pessoas que não rezam, não vão à igreja, estão vivendo uma vida totalmente contra o que diz a palavra, e são pessoas felizes, estão com dinheiro, com saúde, passeando, trabalhando. O que está acontecendo? Se você nunca perguntou isso, o salmista, ele pergunta. O salmista, ele vai indagar a Deus por que ele, sendo bom e religioso, ele tem uma vida difícil, e ele está vendo pessoas que não têm religião e que não rezam com uma vida muito fácil. E se isso está na Bíblia, lá no livro dos Salmos, imagina no contexto em que estamos vivendo, onde os seus filhos, principalmente as crianças, são bombardeadas o dia inteiro para seguirem exemplos que vivem uma vida totalmente longe de Deus, totalmente longe dos valores cristãos. E é interessante que o Salmo 72, na Bíblia com tradução hebraica é o 73, você em casa, abra a sua Bíblia, você vai querer marcar muita coisa aí. Aqui nós temos o terceiro livro, que é do Salmo 72 ao Salmo 88. E o título deste salmo é que me chamou a atenção: o mistério da prosperidade dos maus. Há um mistério aí, Uma pessoa que não teme a Deus, uma pessoa que não pratica religião nenhuma, uma pessoa que tem uma vida louca, e é bebida, e é droga, e é noitada. A pessoa está vivendo uma vida de glamour, com pompas, com entrevista, e o dinheiro só chegando, e uma pessoa ali com Deus, uma vida um tanto difícil. O Salmo, ele responde, e é interessante, porque o salmista está revoltado. E o salmista, ele vai então indagar a Deus a respeito desta situação. O que está acontecendo? Então o Salmo vai dizer o seguinte: primeiro, o salmista vai dizer:
Ó, como Deus é bom para com os corações retos, e o Senhor para com aqueles que têm um coração puro. Então, primeiro, ele vai dizer o que nós devemos saber, o que nós devemos buscar. Nós devemos buscar um coração reto e um coração puro. Então repita comigo: dai-me, Senhor, um coração reto, um coração puro. Só que aqui vai ter um detalhe. Quando você falar para o seu filho assim: ô filho, vem cá, adolescente, tenha um coração reto e tenha um coração puro, porque Deus abençoa pessoas assim. Pode ser que eles te respondam como vão dizer aqui no Salmo: é, mãe, a senhora tem um coração reto, meu pai procura ter um coração puro, e nós estamos numa pindaíba, viu? A gente aí na missa, rezando, não estou vendo nada, mas eu acompanho pela televisão tanto artista, cantor, cantora, pessoal levando uma vida igual o diabo gosta, mas uma vida vitoriosa, uma vida de fartura, uma vida de saúde. São pessoas bonitas, pessoas ricas, pessoas invejadas. Só que o salmo está começando, porque o salmista, no versículo 2, ele vem com uma palavrinha mágica, é a palavrinha contudo. Deus falou isso, 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 eu tenho feito isso, isso e isso, contudo, para mim o negócio está feio. Ele vai dizer no versículo 2: contudo, meus pés iam resvalar, por pouco não escorreguei. Cuidado, para que o seu pé não resvale. O que significa essa expressão? Nunca duvide da providência de Deus. Aqui a tentação do salmista é parar de olhar para a vida dele, olhar para a vida dos outros, e por causa da vida dos outros que não tem fé, ele começa a duvidar do seu Deus, das promessas de Deus e da providência de Deus. Então ele vai dizer assim: contudo, meus pés iam resvalar, ou seja, ia ceder a tentação de maldizer a providência. Por pouco não escorreguei, porque me indignava contra os ímpios, vendo o bem-estar dos maus. Ou seja, ele está numa vida difícil e ele está vendo os maus numa vida fácil. E aqui do versículo 4 ao versículo 9, ele vai relatar o que ele está vendo. Parece que o salmista escreveu o salmo hoje. Olha o que ele está vendo: os maus. Pessoa que não tem fé, que não reza. Ele vai escrever assim: não existe sofrimentos para eles. Seus corpos são belos, robustos e sadios. Do sofrimento dos mortais eles não participam. Não são atormentados contra os outros homens, pois dinheiro não lhes falta. Eles se adornam com um colar de orgulho e se cobrem com um manto de arrogância. Da gordura que os incha sai a iniquidade e transborda a temeridade. Zombam e falam com malícia, com maldade, discursam altivamente em tom ameaçador. Com seus propósitos afrontam o céu e suas línguas ferem a terra. Então ele está relatando aqui o que ele anda vendo do comportamento dos maus. Numa tradução mais nossa, é como se ele dissesse assim: nós passamos um perrengue, eles não passam perrengue nenhum. Nós temos que contar quanto que nós recebemos por mês. O que eles não contam é dinheiro. Para eles dinheiro
não é problema. Os problemas que nós temos, eles não têm. São pessoas orgulhosas, porque têm coisas muito caras. São pessoas arrogantes, menosprezam os mais pobres. São pessoas inchadas de iniquidade, ou seja, não se convertem, não buscam mudança de vida, gostam do que fazem, falam com orgulho, afrontam o céu, quer dizer, Deus para mim tanto faz, eu sou o meu Deus, eu tenho o meu reino. Suas línguas ferem a terra, são pessoas que não temem nada e nem ninguém. Meus irmãos, eu não sei se você anda vendo o que está acontecendo assim, com um olhar mais crítico. Nós vivemos uma época muito difícil e muito complicada quando o assunto é a moral cristã, os ensinamentos cristãos, os valores cristãos. Porque tudo hoje parece que perdeu o freio e tudo que deveria ser evitado é ensinado e o que deveria ser ensinado é criticado. Nós tivemos agora, não vou dizer nome nem local, claro, mas um período de festas juninas. Deve acontecer umas festas julinas também, né? Mas nas que eu participei, fui numa escola confessional católica, as musiquinhas que a gente conhece, né? São João, São Pedro, Santo Antônio, vamos ralar o coco, vamos mexer a canjica, hoje é festa de São João, a música que a gente conhece, bem, um clima bem religioso, bem católico, uma quadrilha com o nome dos santos, as bandeirinhas dos santos, etc. Uma professora que estava aí, ela dá aula numa escola pública, não estou falando de cidade nem onde, é um exemplo, mas é real o exemplo. E ela me dizia assim: padre, a minha alegria de ver a quadrilha hoje é minha tristeza de ver a quadrilha da outra escola que eu dou aula sábado que vem. Falei, qual o problema? Falou, primeiro problema, padre, todas as músicas que têm nome de santo não podem tocar mais. Falou São Pedro, São João, Santo Antônio, não pode tocar mais. Tem que substituir todas. Nós estamos pegando as músicas aí de forró universitário para ensaiar os menininhos. E tem umas turmas lá pequenininhas que vão apresentar algumas músicas. Falei, quais são as músicas? Crianças de 8, 9 anos, a dancinha deles é aquela mulher chorona. Eita mulher chorona, né? Charagama, uma sanfona. A música não tem nada assim, tipo, imoralidade na letra, mas não tem nada a ver com uma criança de 5 anos. A letra não tem nada a ver com uma quadrilha onde você vai festejar o que é próprio da quadrilha. Interessante, porque a festa junina é para festejar São Pedro, Santo Antônio e São João. Só que eles tiram os santos e querem continuar festejando. Aí eles vão festejar o quê? O que eles vão festejar? Aí tem turmas do 8º ano, do 7º ano, que a quadrilha, com roupa de quadrilha, foi funk. Os pais constrangidos, os avós não estavam entendendo o que era a letra, porque eles não entendem hoje alguma insinuação que fazem. Quer dizer, e quando alguém disse assim, olha gente, vocês vão me desculpar, mas uma festa de quadrilha, vocês colocando funk pesadão, esse sertanejo universitário, letra fala de traição, de bebida, bebi até cair, bebi. Onde que estão as músicas de quadrilha? Esta é a colocação que deveria ser correta. Uma pessoa questionando, por que não as músicas de quadrilha? E a pessoa fez o questionamento. Muitos que ali estavam ficaram indignados pelo questionamento. O certo hoje é o funk. O certo hoje é o universitário. O certo hoje são essas letras que exaltam a traição, a bebida, o sexo livre. As pessoas acharam ruim a mãe pedindo para as crianças ali de 9, 10 anos música de quadrilha.
Qual que é o mundo que nós estamos vivendo? É este mundo. O que deveria ser exaltado é tirado, criticado e abafado, e o que deveria ser evitado, que é incentivado. E muitos pais gostam, e tira foto, e filma, e põe na internet, as menininhas pequenininhas dançando funk, os menininhos nem sabem o que é, senta, e essas assim, e os pais, pelo amor de Deus, e os pais filmando e achando lindo. Aí você vê, me desculpe a franqueza, né? Mas não vamos falar pai e mãe, vamos falar genitor e genitora. Porque alguém que vê uma criança de 4 anos dançando funk pesadão, filmando e rindo, são 2 incapazes de serem pais e mães. Eles geraram a criança, mas educadores, catequistas, pais e mães estão há anos-luz do conceito que Deus espera do pai e da mãe. Aí, para não pegar tão pesado, é só você fazer uma comparação, faça a transposição. Faça a transposição. Traga para hoje São José, Nossa Senhora e o menino Jesus com 4 aninhos. Eu quero que você imagine uma situação dessa, com José e Maria rindo, tirando o retrato do menino Jesus com 4 anos, dançando funk pesadão. Se você consegue imaginar uma cena dessa, está tudo muito bem. Está tudo muito bem. É por isso que hoje está tudo muito bem. Só não está bem ser cristão. Só não está bem rezar. Só não está bem ser católico convicto. Só não está bem praticar a palavra. Só não está bem conhecer doutrina. E isso não está bem. O resto está tudo muito bem. E é este o mundo que o salmista está questionando. Mas como, meu Deus? Nós que estamos levando a coisa certa, estamos levando? E os que estão levando a coisa errada, estão sendo exaltados e aplaudidos? E o salmo continua. Aí ele vai desabafar com Deus. E esse é um desabafo meu e seu também. E ele desabafa com Deus. Ele vai dizer com Deus, para Deus assim: é por isso que se volta para eles o meu povo, e bebe com a avidez das suas águas. Ou seja, pessoas de Deus se voltando para as coisas do mundo. Pessoas de Deus querendo viver igual aqueles que não são de Deus. Estão entendendo? A pessoa está levando a coisa certa, ela está tendo uma vida pindaíba. A pessoa está levando uma vida errada, ela tem sucesso. Aí o salmista vai dizer, é por isso que eles se voltam para eles, o nosso povo. E eles querem beber da água deles. Quer dizer, a água é a vida deles. E dizem então, ao questionamento, isso é a pessoa que reza vendo a vitória dos maus: porventura Deus não sabe? Deus não ouve? Deus não vê? Deus, Ele tem conhecimento de tudo isso? É a pergunta que muita gente faz. Mas será, padre, que Deus está vendo o que está virando esse mundo? Deus está vendo o que está acontecendo? Assim são os pecadores, que tranquilamente aumentam as suas riquezas. Então foi em vão que conservei um coração puro, e na inocência lavei as minhas mãos. Estão entendendo o salmo, sim ou não? O que ele está perguntando aqui? Falar uma coisa mais clara. É uma pessoa de Deus, que tem uma vida com Deus, tem uma intimidade com Deus. Ele está vendo a vitória dos maus, a alegria dos maus, pessoas que ele conhecia na fé, vamos colocar no nosso contexto, pessoas de igreja que nem a missa mais vêm, estão agora na bebida, estão agora na promiscuidade, na prostituição, no mundão. É isso que ele está falando. É por isso que o seu povo se revolta. Eles vão para eles, bebem da água deles, mas Deus não vê, Deus não sabe. Deus sabe dessas coisas. Os pecadores enriquecem com tranquilidade. Então, Senhor, foi em vão que eu conservei o coração puro? Foi em vão
que eu fui à igreja toda semana? Foi em vão que eu li a tua palavra? Foi em vão que eu tive uma vida de santidade? Foi em vão que eu rezei o terço? Então tudo que eu fiz foi em vão, porque os que estão errados estão no bem bom, e nós só levando. Foi em vão? Só que aqui tem uma mudança no salmo. O cara está revoltado, né? O cara está revoltado, mas não é para menos também. Às vezes quando a gente fica revoltado também, o cara está revoltado. Só que ele diz no versículo 16, atenção, onde que está a mudança da chave. Você tem que entender a mudança da chave do salmo. Você que está em casa, atento aqui na reflexão. Versículo 16. Reflito para compreender este problema. Muito penosa me parece essa tarefa. Quer dizer, é muito difícil você entender o que está acontecendo. Por que que os bons são perseguidos e os maus exaltados? Por que que quem reza está com dificuldade, quem não reza está com facilidade? Ele falou que é muito difícil ele entender isso aí. Até o momento, a virada, até o momento em que entrei no vosso santuário e em que me dei conta da sorte que os espera. Meus irmãos, preste atenção uma coisa. E nós temos alegria de estarmos aqui num santuário. O que significa santuário? É um lugar de santidade. É um lugar onde você busca santidade. É um lugar onde você vem se encontrar com Deus. Se você quisesse beber, estava no boteco. Se você quisesse comer, estava no restaurante. Se você quisesse relaxar, estava no cinema. Se você quisesse massaginha, estava no spa. Como você veio no santuário, o que você busca no santuário? Bênção, oração, contato com Deus. Enquanto ele, atenção, ele está fora do santuário, olhando essas coisas e comparando a vida dele com a vida dos outros, ele está revoltado. Quando ele entra no santuário, ele se desliga do mundo lá fora e ele se concentra nas coisas de Deus. Ele se concentra nas coisas de Deus. A Bíblia vai dizer: eu entrei no santuário, foi aí que me dei conta, não da sorte que me espera, que da minha sorte eu sei a que me espera, a vida eterna, a vida com Deus, mas da sorte que espera os outros que estão vivendo uma vida farta, sem Deus. E aqui ele vai responder o questionamento. Sim, está falando para Deus. Vós os colocais num terreno escorregadio, a ruína vós os conduzis. Eis que subitamente se arruinaram, sumiram, destruídos por catástrofe medonha. Hoje, quando nós falamos assim, São Francisco de Assis, Santa Catarina de Sena, Santo Agostinho, Santo Antônio de Pádua, São João Paulo II, Carlo Acutis e tantos outros santos e santas, nós sabemos o nome e muitos conhecem a história. E na época destes santos, haviam pessoas que viviam a vida como o diabo gosta. E quando tinha santo rezando, tinha gente pecando. Só que o tempo passou, os séculos passaram. Quem sabe quem são estes? Ninguém sabe. Morreram, caíram, foram destruídos. Para eles a morte foi uma destruição. Passaram pelo mundo, não deixaram legado nenhum. Mas nós conhecemos os que foram fiéis. Os que naquela época, em comparação com eles, eram os que tinham uma vida difícil. Mas hoje, olhando para os santos, nós vemos, estes eram os verdadeiros ricos. Esses é que tinham o verdadeiro valor. Meus irmãos, não se engane, e o Salmo reflete indiretamente sobre isso. Há pessoas tão ricas, mas tão ricas, que elas só têm fé.
E há pessoas tão pobres, que ela só tem dinheiro. Tem gente que é tão pobre, se você tirar o dinheiro que ela não tem mais nada. Ela só tem dinheiro. É o chamado de pobre rico. Ele tem muitos bens, mas ele não se tem. Ele não tem pessoas. Ele não tem a própria salvação, não por causa da riqueza, mas porque a riqueza destes ocuparam o lugar de Deus. Ocuparam o lugar de Deus. Aí ele vai pedir, ele começa a se desculpar para Deus, que ele ficou nervoso aqui, né? Ele vai dizer assim: Senhor, quando eu me exasperava, quer dizer, quando eu estava xingando, perdia a paciência, e quando se atormentava o meu coração, eu ignorava, não entendia. O que é uma pessoa ignorante? Claro, hoje a palavra é pesada, né? Mas a palavra ignorante significa aquele que ignora algo. Eu, na minha área de padre, eu sei muitas coisas da área bíblica, teológica, de pregação, mas eu sou ignorante em várias outras áreas. Vamos pegar uma: astrofísica. Não sei nada, sou ignorante. Japonês e chinês, sou ignorante, não sei falar nenhuma dessas línguas. Sobre foguete que vai para a lua, ignorante. Medicina profunda, entendeu? Ignorante é quando você ignora. E aqui o texto diz que aquele profeta, que este salmista, que está revoltado com Deus, o que ele era? Um ignorante. Porque ele ignorava e ele não entendia como é que Deus age e qual é a riqueza de Deus. Qual é a riqueza de Deus? O problema nosso, meus irmãos, é que nós queremos, estou falando nós, que eu acho que todos nós queremos ser santos, né? Porta estreita, caminho apertado. Não sofreu reforma. Porta estreita, caminho apertado. Então eu espero, e assim eu penso, que nós que temos uma vida cristã, uma vida católica, nós estamos buscando o quê? A eternidade. Buscando viver a salvação de Jesus Cristo. É isso que nós estamos buscando. E se nós estamos buscando isso, o nosso jeito de viver não pode ser o mesmo jeito daqueles que não buscam. Um exemplo para ficar mais fácil. Gosto muito de exemplo, porque facilita quem não está entendendo a coisa. Pega dois jovens, os dois, 21 anos, o auge da juventude. Um é atleta profissional. O outro está curtindo a viada, né, mano? Olhe como que os dois vivem tendo a mesma idade. São vidas totalmente diferentes. O atleta profissional, ele não vai comer tudo que está na mesa. Ele fala: olha, certas coisas eu não posso comer. Não é que eu não posso poder, eu posso, eu não quero. Que eu não posso aumentar o meu percentual de gordura. Eu vou evitar açúcar, porque ele, ao contrário do que muitos pensam, vão tirar a minha energia na hora da explosão. Eu tenho que dormir cedo e acordar cedo. Treino todos os dias. Aí você pega o outro. Ah, meu filho, o outro quer balada, e churrasquinho, e tira gosto, e bebidinha, e beijinho, e dorme tarde, e acorda tarde, uma ressaca danada. Por que os dois têm vidas diferentes? Porque eles estão buscando coisas diferentes. Pergunta para o segundo: você está buscando o quê? Ele vai dizer: eu estou buscando curtir a vida, pô. Namorar, estar com meus brothers, sair pela cidade. Porque daqui a pouco eu não sou jovem mais, eu quero curtir a vida. Pergunta para o primeiro: por que você não está fazendo o que ele está fazendo? Ele falou: porque se eu fizer o que ele faz, eu não preciso nem correr, eu não ganho medalha, nem medalha eu ganho, muito menos troféu. Os dois têm metas diferentes. E o primeiro, ele abre mão de tanta coisa boa, porque passear é bom, comer é bom, dançar é bom. Ele abre mão dessas coisas porque ele tem uma outra meta. Qual que é a meta dele? Ele quer ser campeão.
Não sei se você já viu, se não viu, não vou contar aqui, mas procure na internet como é a vida de um campeão olímpico. Como é a vida dele para ele chegar lá e ganhar uma medalha de ouro nas Olimpíadas. Ele vive para aquilo. Ele vive para aquilo. Tudo que ele faz, namoro, festa, tudo em vista às Olimpíadas. Estou contando isso por quê? Porque talvez a ficha não caiu na cabeça de alguns ainda. Talvez você quer ganhar o primeiro lugar na prova, vivendo como segundo jovem. E eu não entendo isso. Na minha cabeça, talvez porque eu não tenho inteligência, mas eu não compreendo isso. Como que uma pessoa está buscando algo fazendo totalmente o contrário? Ação e consequência. E olha que eu atendo as pessoas, e várias pessoas vêm reclamando da vida, sendo que elas estão levando a vida que elas construíram, que elas escolheram. Então, meus irmãos, o Salmo, ele deixa muito claro o seguinte: peraí, você está na turma da facilidade ou você está na turma da santidade? Você está buscando uma vida que agrade a Deus ou uma vida que sacie os seus prazeres? São caminhos diferentes. Ele está dizendo: quando eu me exasperava e me atormentava o coração, eu ignorava, eu não entendia. Eu não entendia o quê? Que quem vive na do mundo vive de um jeito, e aquele que vive na de Deus vive de outro jeito. Se eu quero algo na vida, eu vou configurar minha vida para aquilo ali. Para aquilo ali. Versículo 23. Estarei sempre convosco, porque vós me tomastes pela mão. Se eu vos possuo, nada mais me atrai na terra. Meu coração e minha carne podem já desfalecer. A rocha do meu coração e minha herança é Deus. Enquanto ele olhava os outros, nossa, aquele cara ali pegou uma gostosa. Nossa, aquele cara está tomando Heineken. Gin importado. Nossa, olha o carro do cara. Que carro, hein? Isso não é carro, né? Isso é uma máquina. Meu Deus, olha o corpo do cara, definidaço. O cara não é feio nada, meu Deus. O cara está comparando lá, ó. Hora que ele entra no santuário, que ele começa, atenção gente, vocês têm que entender isso aqui. Hora que ele para de olhar os outros, ele começa a olhar a Deus, ele entende. A ficha mudou, foi aqui. Hora que ele parou de comparar-se com os outros, as riquezas do mundo, e ele começou a olhar para Deus, ele teve paz no seu coração. Comparando com os outros, até o momento em que entrei no santuário. Quando eu xingava a Deus, quando o meu coração ficava atormentado, quando eu via a vitória dos outros financeira e não via a minha, é porque eu ignorava, eu não entendia. Mas agora eu entendo. Se eu possuo a Deus, nada na terra me atrai. A rocha do meu coração e minha herança é Deus. O que esse cara fez? Estou falando agora dos nossos dias. Ele pegou uma balança. Ele colocou numa balança. Deixa eu abrir um parênteses rapidinho aqui. Eu não estou falando que você não possa ter coisas nesta vida. Não estou falando isso não. Estou falando das pessoas que vivem uma vida injusta e a alegria deles são essas futilidades. Todo final de semana iate, bebendo, e orgia, e droga. Esses aqui que eu estou falando. Não é a pessoa que trabalha e tem a sua casa, tem o seu carro, tem a sua empresa. Isso é digno. Isso é digno. O que está falando aqui é aquela vida, uma vida que não dependa de Deus, uma vida que não busque bênção, uma vida que não busque graça. É isso que o Salmo está relatando.
Aí ele colocou de um lado uma vida fútil, uma vida feita só de balada, e de sexo, e de droga, e de comida, e comida cara, e bebida. Hoje a pessoa chega num ponto, se ela não puxa um freio de mão, o dinheiro que ela tem a enlouquece. Veja quantos artistas ficaram loucos, porque tinha tanto dinheiro que eles não sabiam o que faziam. Eles não tinha como gastar aquilo ali. Aí você vê. Não é que, graças a Deus, a gente é pobre de passar fome, mas a gente também não vai comer numa churrascaria, vamos supor, de 130, 140 reais, 30 dias por mês. Acha dinheiro, né? De vez em quando você vai lá dar mascar um chiclete ali. Mas, não é? O resto disso, o oi está parado igual o oi de boneca, né? Você está parado com o oi de boneca. Nem mexe, ó. Não é não? É mais ou menos assim que funciona. Mas há pessoas que elas buscam nesta futilidade o excesso de riqueza não administrada. Eu vi um vídeo, certamente os senhores viram, não aqui condenando o cara, estou falando aonde chega a futilidade. A futilidade. O cara pediu um bife, e o bife ele vem com uma camada de lâmina de ouro, é ouro mesmo. E a hora que ele pica um pedaço, o cara vem e joga uma pitada de ouro. Aí alguém perguntou assim, quanto que é uma pitada de ouro? Em reais, dava R$1.900. Só para fazer assim, ó. A minha pergunta é, gente, qual a necessidade de uma pessoa comer um bife com uma pitada de ouro, pôr no Instagram, para todo mundo ficar lá aplaudindo o cara comendo e todo mundo, ó. Mas aí aplaude o bam que tem. É essa comparação que você não pode ter na vida. Ah, eu vou ser uma pessoa legal. Quero arrebentar. Tem uma palavra que a gente não pode usar na igreja, mas sabe qual que é? Quero arrebentar. Quando é que você vai estar arrebentando? Quando eu vou estar arrebentando? Quando alguém me perguntar que horas são, e eu mostrar o meu relógio, eu ter um relógio no mínimo R$30.000. Eu quero arrebentar, mas arrebentar. Quando eu parar o carro na porta de uma balada, e o meu carro for no mínimo R$1 milhão. Eu quero ter uma casa, mas eu quero arrebentar. A hora que o pessoal pergunta onde eu moro, eu quero falar onde eu moro. E a minha casa, ela tem que ter no mínimo 2 andares e custar no mínimo 4 milhões. A minha pergunta é, uma pessoa dessa, ela vai se saciar quando? Ela não vai se saciar. É por isso que o Salmo vai dizer que hora que o salmista comparou todas essas riquezas, e na Bíblia chama ilusões do mundo, isso é tudo ilusão. Vai ficar tudo aqui. Tudo aqui. A pessoa trabalha a vida toda para ter essa trenheira. Morre, é os filhos que vão acabar com tudo. Por isso que fala, pai rico, filho nobre, neto pobre. Já escutaram? Por quê? Porque geralmente o que conquista não é o que vai conservar. Quem não conquistou acaba muito rápido. Aí o salmista está falando, então eu olhei. Estou contextualizando, gente, para vocês me entenderem aqui. O salmista diz, então eu olhei mansão, promiscuidade, sexo à vontade, corpos esculturais, dinheiro, joia. Olhei tudo isso. E eu olhei para Deus. Tudo perdeu o valor. Tudo perdeu o valor. Como que eu vou trocar a minha santidade por estas migalhas? Que parece muito para o mundo, mas é nada para Deus. Lembra daquele homem que teve uma plantação muito farta? Ao invés de repartir, ele demoliu os celeiros, fez celeiros ainda maiores, e ele disse para ele mesmo, agora minha alma, descansa e goza, você tem muitos anos. Aí o cara vai e dorme, aí Deus vai dizer assim, louco, esta noite eu vou pedir a sua alma,
Para quem ficará tudo que acumulaste? Aí Jesus termina dizendo: assim é aquele que é rico para o mundo, mas não é rico para Deus. Então, meus irmãos, eu não estou aqui pregando para você ser um pobre, um miserável, não ter carro, não ter casa, não ter trabalho, não ter conforto. Ninguém está falando isso aqui. Eu estou falando que essas coisas não podem nos afastar de Deus e não podem substituir a Deus. Porque a nossa riqueza é o Senhor. A nossa maior riqueza não pode ser outra senão Jesus Cristo. Qual é a maior riqueza da sua vida? É Jesus Cristo. Vocês me conhecem? Vocês não me conhecem de agora, né? A gente é amigo aqui de outras Semanas Santas. A gente não fala outros carnavais, né? Padre fala outras Semanas Santas. Amém? A gente não vai falar, né? Vocês me conhecem de outros carnavais. Não, vocês me conhecem de outras Semanas Santas. E a nossa amizade não é feita na porta de um boteco. A nossa amizade é feita no altar da Eucaristia. Então vocês me conhecem. Amo minha mãe. O que eu posso, faço. Estou sendo bem mais próximo ao meu pai, que eles são separados. Para ele também, o que posso, estou fazendo. Para meu irmão, dispensa comentários. Meus sobrinhos, que me acompanham, já sabem. Mas se alguém me pergunta: padre, qual que é a sua riqueza? Minha mãe é um tesourinho que eu tenho. Meu irmão, minha família, meus sobrinhos, meus amigos mais próximos. Mas, meus irmãos, se eu pegar esse povo todo e colocar numa bandeja, eles perdem para Jesus Cristo. Porque nenhum deles fez por mim o que Jesus fez, que foi morrer na cruz para minha salvação. Então não é que eu não os ame, mas eu os amo nele, com ele, por ele. É isso que o salmista está mostrando para nós. Ele vai dizer assim: perecem aqueles que de vós se apartam, destruís os que procuram felicidade fora de vós. O que o mundo não quer ouvir aí? Perecem aqueles que de vós se apartam. Ou seja, a pessoa estava perto de Deus, agora quer viver longe de Deus. Felicidade sem Deus tem data de validade, viu? Já, meu filho, perdeu tudo o que tinha. E segundo, destruís os que procuram satisfação fora de vós. Eu quero uma vida satisfeita, eu quero uma vida alegre, feliz, mas eu não quero Deus, ilusão. E ele vai dizer, agora repita, é o último versículo: para mim. Vai repetir, gente. Para mim. A felicidade é me aproximar de Deus. E pôr a minha confiança no Senhor. O cara fala para quem está do seu lado: o resto virá. Se você se aproxima de Deus, e se você põe a sua confiança no Senhor, o resto virá. E você certamente fará algo para mudar a sua história. Eu sempre aconselho, quando alguém me procura, na questão profissional, eu sempre digo: faça o melhor que você pode. Não se contente, estude mais. Você é um profissional nessa área, faça curso, se especialize, cresça. Hoje eu estava vendo aí um cara influenciador, mas esse é positivo, falando sobre a inteligência artificial. Aí ele mostrou várias profissões, ele falou que um ano, acabou. Que aquilo que você precisa hoje, com a inteligência artificial, você não vai precisar mais dessas pessoas. Se você tem de graça, para que você vai pagar? Então a internet já. E qual foi o exemplo que ele deu? Atenção. Foi o exemplo de decoração de casa, de ambiente. Aí ele pegou, acho que é um arquiteto, um engenheiro, sei lá, que mexe com isso. E ele então mostrou qual que é o site. Ele tira a foto da sala,
Ele coloca, ele sobe essa foto no site, é de inteligência artificial. E a inteligência pergunta para ele: você quer um ambiente como? É em inglês, você tem que ir no tradutor, traduzindo e colando lá. Ele pergunta: você quer um ambiente como? Escolha uma das fotos. Aí tem ambiente mais clássico, mais futurista, moderno. Aí você só clica assim, moderno. Ele vai carregar para você, em 7 segundos, 48 opções de reforma de casa. Aí você gostou de uma, você já clica. Ah, né, eu gostei dessa, mas eu gostei dessa aqui também. Você pode selecionar até 7. Ele vai mudando e dessas 7, ele te dá mais 70, até que você escolhe a que quer. Olha aqui. Aí eu gostei desse aqui. É o tamanho da sua sala certinho. Quando você clica, a inteligência artificial vai te dar qual material a comprar, o que você vai gastar, quantos metros de carpete, quanto de papel de parede, qual é o quadro. O que o cara disse? Alguém que não se atualizar vai perder o trabalho. O que ele disse? Então você que quer crescer na vida, já comece a se familiarizar com essa ferramenta. Quando alguém te convidar para ir no apartamento, você já leva a ferramenta, já faz isso na hora, e você vai ter uma parceria com a inteligência artificial, com o detalhe que ela não vai receber nada. É você que vai ser pago. Mas em vez de negar, isso aqui eu não preciso, ele disse: aprenda, estude, que se vocês não lembram, eu lembro. E um amigo não escutou, infelizmente não venceu. Lembro quando eu era adolescente em Itaúna, a nossa alegria de sexta-feira era acabar a aula do estadual e passar em locadora para pegar fita para final de semana. Tinha que entregar a fita rebobinada, a gente que nem sabe o que é isso, mas era assim que funcionava. Aí você ia lá, tinha uma galeria, você escolhia a capa do filme, tinha um número, você entregava para o cara, ele ia lá dentro, pegava a fita, falava: ó, tá rebobinada, certinho? Você vai entregar na segunda-feira. Os filmes mais top, falou: ó, esse aqui você vai ver hoje à noite, amanhã de manhã tem que estar aqui, porque já tem famílias querendo, e esse é mais caro. Então a gente pegava, era assim que funcionava. Tem gente que não imaginava, tem a locadora, e tinha um quartinho lá que a gente não podia entrar, os de menores, né? Pregar gente inteligente é bom, né? Tinha um quartinho lá que era mais de 18, tinha uma cruz mais de 18. Falei: mamãe, aquele é uma cruz? Minha mãe: não, vamos para cá, meu, não é uma cruz não, vamos para cá. Mas é uma cruz. Aí começaram os DVDs. Lembram disso? Começaram os DVDs. Aí melhoraram. Não é mais DVD. Eu não quero DVD. Eu quero um mitidão, Blu-ray. É o DVD mais. Aí começaram os canais de streaming, que a maioria de nós temos em casa. Alguém disse para o pessoal de locadora: vocês vão quebrar. Daqui a tempos, ninguém vai pegar filme. Eles vão ter em casa um cinema. Ninguém nem precisa do cinema se não quiser ver uma tela grande. Ele vai selecionar o filme que quiser. Vai ter tudo em casa. Você acha que alguém vai ter isso em casa? Quem se atualizou, vendeu as fitas, passou a trabalhar já com DVD, começou a fazer curso de plataforma de streaming. Quando saiu as que nós temos aí, são uns dos sócios majoritários. Visão. Não é o que o Salmo está dizendo para você ficar sentado: aí eu confio em Deus, então tudo vai cair no meu colo. Não é isso não. Trabalhe, estude, se especialize, mas jamais perca a fé. Jamais substitua a Deus na sua vida por nenhum valor. Não se venda por nenhum valor. Não faça associação com pessoas que não têm os valores que você tem, porque hoje em dia ninguém sabe quem é quem. Amigo hoje, inimigo amanhã. Fiel hoje, traidor amanhã. Dentro da sua casa hoje é o que vai cuspir no prato que comeu tanto. Então nós temos que ir. Então aqui está a solução para todos nós. Para mim, felicidade é aproximar de Deus, é pôr a minha confiança no Senhor. Trabalhemos, e vamos trabalhar assim, vamos estudar, e vamos estudar assim,
mas jamais vamos pautar a nossa vida por aqueles que não têm Deus. Termino como comecei. Provérbios 24:1. Não tenha inveja dos maus e não queira estar com eles. Não tenha inveja dos maus e não queira estar com eles. Meus irmãos, muito bonito de ouvir. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês marquem este salmo em casa. Mantenha essa aqui em mim. Dá uma fechada em mim com essa aqui. Ah, não, já está fechada. Olha aqui a Bíblia do Padre, ó, vai dar para você ver de casa. Olha lá, ó. Hã? Toda marcada, olha lá. Toda rabiscada. Aqui atrás também, ó. Aqui, ó. É o Salmo. Na minha Bíblia, o Salmo 72, ele tem um destaque. Que de vez em quando me vem essas... Não que eu vá vacilar na fé, mas o questionamento vem. A gente vê pessoas fazendo coisas para que os outros se percam com uma facilidade tremenda. A gente tenta fazer alguma coisa religiosa, é uma dificuldade tremenda. Tudo é mais difícil, tudo é complicado. Eu falo, mas não é possível. O pessoal está fazendo show de funk, é fácil, e droga é fácil, quer fazer uma coisa certa, é difícil, e não sai. Esse salmo me responde, falou, Padre Cristian, relaxa. Você está ignorante, você não está entendendo a coisa. A sua riqueza é confiar em Deus. A felicidade plena é você saber que a providência de Deus existe e ela opera. Nós vamos finalizar esse nosso momento de pregação com uma canção muito bonita. Que o cristão, ele é aquele que vai na contramão, ele vai nadar contra a corrente. E se você não combater o bom combate, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Eu quero, como eu pregava domingo, e repito para os senhores, quando eu estiver perto da minha morte, dizer como disse São Paulo. Eu acho que a pessoa ela morre até mais entregue a Deus. São Paulo disse assim, no fim da vida dele, combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Combateu o bom combate, não seja um moleque, não seja um traidor. Combata, termine a sua carreira com a cabeça erguida e jamais perca a sua fé. Os que estão aqui no santuário, como você que está em casa, feche os teus olhos um instante e diga para o Senhor que não tem sido fácil você buscar as coisas do céu. Não tem sido fácil nesta batalha entre o bem e o mal, você se localizar com certeza de onde você está. Queremos, Senhor, combater o bom combate. Não queremos, Senhor, invejar os maus. Não queremos proceder como os maus. Não queremos buscar as coisas más. Porque a felicidade está em confiar em Ti. Não há riqueza maior do que estar no coração de Deus e permitir que Deus esteja no meu coração. Ajuda-me, Senhor, a como São Paulo, a me manter fiel, a combater o bom combate e a guardar a fé. Senhor, preciso te dizer que é impossível te esquecer, que não estou só nessa batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais, te ter
é a maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar, até chegar ao céu. Sim, Senhor, e nós tomamos posse desta canção. Se neste mundo nós não formos perseguidos, haverá alguma coisa muito errada com cada um de nós. Se nós, numa hora ou na outra, não dermos de frente com o diabo, significa que estamos indo na direção dele. Queremos ouvir da boca de nosso Senhor: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e mentindo, falarem todo o mal a respeito de vós. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Obrigado, Senhor, por este salmo que falou certamente aos nossos corações, que mexeu com os nossos valores, com as nossas certezas. Obrigado, Senhor, por esta canção, porque ela nos dá coragem, ela nos enche de vontade de transformar o mundo, de pregar a tua palavra, de buscar as coisas do alto. Que o bom combate eu não combater, a coroa também não alcançarei. Vamos cantar novamente. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra
questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar até chegar ao céu. Exatamente, até chegar ao céu. Seja um evangelizador. A partir de amanhã, já estará disponível no YouTube o corte apenas desta pregação. Então coloque nos seus grupos de WhatsApp, compartilhe com a sua família, com seus amigos. Desperte a curiosidade deles perguntando: você já sentiu que as pessoas que rezam e que têm muita fé enfrentam algumas dificuldades? E que algumas que estão levando uma vida com tranquilidade, sem Deus, têm uma vida com facilidade? As pessoas vão te dizer: eu sinto isso, eu já pensei isso. Então assista esta pregação. O Salmo 72 vai ajudar você a lidar com essas coisas, parando de se comparar com os outros e mantendo seus olhos no alto. Buscai as coisas do alto, aonde Cristo está. Nós estamos debaixo de promessa, e as promessas de Deus para a nossa vida vão se cumprir se a nossa riqueza for o Senhor, se o nosso tesouro for Jesus Cristo, se Ele for a nossa alegria e felicidade, tudo concorrerá para o nosso bem. Nós veremos nesta terra a nossa vitória para a honra e glória do seu nome. Ao Senhor Jesus, toda honra, glória e louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.